Eu prometo ser lento, sussurrou o milionário aos ouvidos dela. E naquele momento a vida da jovem mudou completamente. Mas o que realmente se esconde por trás dessa promessa? Conta pra mim, de onde você está assistindo? Se você quer descobrir esse amor proibido e misterioso, se inscreve no canal e deixa aquele like. A história está só começando. O vestido branco tremeu quando ela recuou, os olhos arregalados diante daquele homem que acabara de sussurrar palavras que fizeram seu coração disparar de forma incontrolável. Nunca, em seus 22 anos de vida inocente, havia sentido algo assim. Aquela mistura de medo e curiosidade que arrepiava cada centímetro de sua pele. Ele estava ali, imponente em seu terno escuro, que provavelmente custava mais que tudo que ela possuía, com aqueles olhos profundos que pareciam enxergar diretamente em sua alma. Às vezes, as palavras mais simples são as que alteram o curso de nossas vidas, como rios que mudam seu leito após uma tempestade inesperada. Prometo ser devagar, repetiu ele, estendendo a mão com uma delicadeza que contrastava completamente com a masculinidade bruta que emanava de todo o seu ser. Maiara Siqueira sentiu que o tempo parava naquele momento. O murmúrio das conversas no escritório, o zumbido do ar-condicionado, o toque distante dos telefones. Tudo se desvaneceu ante a intensidade daquele olhar. Tadeu Monteiro, o temido CEO da Nexus Tecnologia, o homem que a mídia havia apelidado como o lobo solitário da inovação brasileira, estava mostrando uma vulnerabilidade que desmentia cada rumor sobre sua personalidade implacável. O que nenhum dos dois poderia imaginar era que aquela promessa transformaria não apenas suas vidas individuais, mas alteraria fundamentalmente quem eles eram como pessoas. Que aquele instante, aparentemente insignificante no vasto tapete do universo, conteria as sementes de uma história que desafiaria tudo o que acreditavam saber sobre o amor, o poder e a redenção. Os dedos de Maiara tremeram ligeiramente quando finalmente se atreveu a tomar a mão que ele oferecia. O contato foi elétrico, uma descarga silenciosa que percorreu seus corpos como uma mensagem cifrada que só seus corações podiam interpretar. "E se eu não souber como seguir seu ritmo?" perguntou ela, com aquela honestidade desconcertante que a caracterizava. Um sorriso inesperado iluminou o rosto habitualmente sério de Tadeu, transformando-o por completo. "Então eu pararei até que estejamos prontos para caminhar juntos", respondeu com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. "Passei toda a minha vida correndo, Maiara. Já é hora de aprender a desfrutar da paisagem." O burburinho de São Paulo se filtrava através das amplas janelas do arranha-céu, lembrando-os que existia um mundo inteiro além daquela bolha que acabavam de criar. Um mundo que tentaria com todas as suas forças separá-los. Mas naquele instante, com suas mãos entrelaçadas e seus olhares conectados, o futuro parecia uma possibilidade brilhante em vez de uma ameaça. O que nenhum sabia era que aquele momento de conexão era apenas o primeiro passo de uma jornada que os levaria dos escritórios envidraçados da Avenida Paulista até os campos infinitos do interior de Minas Gerais. Uma jornada que começaria com uma simples promessa, pronunciada num sussurro, mas que ressoaria com a força de um juramento ancestral. 6 meses antes, Maiara Siqueira havia cruzado as portas de vidro da Nexus Tecnologia com o coração disparado e as mãos suadas. O arranha-céu se erguia como uma agulha de cristal e aço em pleno centro financeiro de São Paulo, tão diferente das paisagens de Minas Gerais que haviam sido seu lar durante toda a vida. O cheiro de café caro e perfumes exclusivos havia substituído o aroma das montanhas e do queijo fresco que impregnava o pequeno armazém da família em São Gonçalo do Rio das Pedras, no Cerro. Suas mãos, antes acostumadas a ajudar a avó Zuleide a preparar doces caseiros e servir porções de queijo Minas e goiabada aos fregueses, agora seguravam um currículo impresso em papel premium que havia consumido quase um dia inteiro de seu salário como garçonete. A entrevista para o cargo de assistente pessoal era sua única oportunidade de mudar o rumo de sua vida e a de sua família. "Você está 3 minutos atrasada", foi a saudação cortante da diretora de recursos humanos, uma mulher cujo rosto parecia ter esquecido como sorrir.
Tadeu Monteiro não gosta de atrasos. Maiara engoliu em seco, sentindo como suas esperanças evaporavam como orvalho sob o sol implacável de agosto. Me desculpe, o metrô. Começou a explicar, mas foi interrompida com um gesto impaciente. Desculpas. Pessoas bem-sucedidas não dão desculpas. Encontram soluções. Durante a hora seguinte, Maiara respondeu perguntas cada vez mais difíceis, tentando ocultar seu sotaque mineiro que revelava suas origens rurais. Cada resposta parecia inadequada, cada gesto nervoso demais. Quando finalmente se levantou para sair, a diretora a deteve com uma pergunta final. Por que deveríamos contratá-la quando temos candidatos das melhores universidades particulares? Maiara sentiu que algo se rompia dentro dela. Não era raiva, nem frustração. Era a liberação que vem ao entender que não tinha nada a perder. Porque enquanto eles estudavam teoria, eu aprendia sobre a vida real, respondeu com uma calma surpreendente. Porque mantive 3 irmãos menores desde que meu pai nos abandonou quando eu tinha 10 anos. Porque conheço o valor do trabalho duro e da lealdade melhor que qualquer um nesta sala. O silêncio que se seguiu parecia conter o peso do universo inteiro. Para seu espanto, uma semana depois recebeu a ligação. A vaga era sua. O que Maiara não sabia, então, era que Tadeu Monteiro, oculto em uma sala contígua durante todas as entrevistas, havia escutado sua resposta e reconhecido nela algo que acreditava perdido no mundo corporativo: autenticidade. Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância, em um apartamento minimalista com vista para o Parque Ibirapuera, Tadeu Monteiro contemplava o entardecer paulistano com um uísque intacto na mão. Aos seus 38 anos, havia construído um império tecnológico do zero, transformando uma ideia nascida em um pequeno apartamento compartilhado de Porto Alegre em uma empresa avaliada em milhões. Suas decisões moviam mercados, suas palavras podiam fazer concorrentes tremerem. Sua assinatura em um contrato significava sucesso garantido. E, no entanto, enquanto observava as famílias que passeavam pelo parque, sentiu aquele vazio familiar se expandindo em seu interior. Um vazio que nenhuma aquisição corporativa, nenhum reconhecimento profissional, nenhuma conta bancária recheada havia conseguido preencher jamais. A solidão de Tadeu não era acidental. Era uma fortaleza cuidadosamente construída após anos de decepções. Desde aquela primeira namorada que o havia usado para ascender na empresa, até o sócio que quase o arruinou ao traí-lo por dinheiro, cada experiência havia adicionado um novo tijolo ao muro que protegia seu coração. Havia se convencido de que o preço do sucesso era a solidão, que a vulnerabilidade era a fraqueza, que confiar era expor-se à traição. Seu telefone vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de sua assistente de recursos humanos. Candidatos selecionados para sua revisão final anexados. Tadeu abriu o arquivo e passou distraidamente pelos perfis até que uma fotografia chamou sua atenção. Não era a mais profissional, nem a melhor iluminada, mas havia algo no olhar daquela jovem que o fez parar. Olhos sinceros que contrastavam com os sorrisos ensaiados dos demais candidatos. Maiara Siqueira, 22 anos, Minas Gerais. Tadeu ampliou seu currículo. Sem estudos em universidades prestigiosas, sem mestrados no exterior, sem estágios em multinacionais. Apenas experiência real em negócios familiares, cursos noturnos enquanto trabalhava de dia e uma carta de recomendação de um professor de literatura que destacava sua extraordinária capacidade de conectar-se com as pessoas e ver o que outros ignoram. Algo naquela descrição ressoou profundamente nele. Lembrou-se de seus próprios inícios quando era apenas um rapaz magro de um bairro operário de Porto Alegre, com roupas remendadas e tênis gastos, mas com uma determinação que assustava até seus professores. Contrate-a, disse a sua assistente quando ligou para confirmar. Quero vê-la em ação. O que Tadeu não podia imaginar é que aquela decisão, tomada quase por instinto, alteraria o curso de sua vida para sempre. Que aquela jovem de olhar claro e mãos trabalhadoras traria à sua existência perfeitamente controlada o caos maravilhoso do amor verdadeiro. O primeiro encontro real entre eles ocorreu 3 semanas depois de Maiara começar a trabalhar na Nexus. Até então,
Ele só a havia visto de longe, observando como ela se adaptava com surpreendente rapidez ao ritmo frenético da empresa. Sua eficiência era inegável, mas o que mais chamava a atenção de Tadeu era sua autenticidade. Em um mundo onde todos usavam máscaras, ela se apresentava exatamente como era. Naquela manhã, Tadeu havia convocado uma reunião crucial com investidores internacionais. Documentos confidenciais, projeções financeiras, protótipos secretos. Tudo devia estar perfeitamente organizado. Sua assistente habitual havia adoecido e, no último momento, Maiara foi designada para substituí-la. A sala de reuniões principal da Nexus era intimidante por design. Paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, uma mesa de carvalho negro que poderia ter servido para cúpulas internacionais e tecnologia de ponta discretamente integrada em cada superfície. Era um cenário criado para impressionar e, por vezes, para intimidar. Maiara entrou carregando uma bandeja com xícaras de café e uma pilha de pastas que mal lhe permitiam ver por onde caminhava. O nervosismo fazia suas pernas parecerem de gelatina. Estava a poucos passos da mesa quando aconteceu. Tropeçou na borda quase imperceptível de um tapete de design. O tempo pareceu desacelerar, enquanto o café quente voava pelos ares em uma parábola perfeita, aterrissando precisamente sobre as pastas que continham os documentos meticulosamente preparados. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se até mesmo o ar-condicionado contivesse a respiração. Os executivos presentes trocaram olhares desconfortáveis, esperando a explosão de fúria que certamente viria. A reputação de Tadeu como perfeccionista implacável era lendária. Histórias sobre assistentes demitidos por erros menores circulavam como mitos urbanos pelos corredores da empresa. Maiara sentiu que o mundo desmoronava sob seus pés. Em questão de segundos, sua mente calculou todas as consequências. A demissão imediata, a vergonha, o retorno ao cerro de cabeça baixa, a impossibilidade de ajudar seus irmãos. Sinto muito, gaguejou com a voz embargada, ajoelhando-se para tentar salvar os documentos encharcados. Esperava gritos, desprezo, humilhação pública. O que não esperava era que Tadeu Monteiro, o temido CEO, se ajoelhasse ao lado dela em seu terno italiano feito sob medida. Acontece com os melhores, disse ele com uma tranquilidade surpreendente, tirando um lenço de seda do bolso para ajudar a secar os papéis. Seus dedos se roçaram brevemente enquanto tentavam resgatar um gráfico particularmente importante, e Maiara sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua coluna. Levantou o olhar e encontrou os olhos de Tadeu, que a observavam com uma expressão que não soube decifrar. Não havia raiva, mas uma espécie de curiosidade, como se estivesse descobrindo algo inesperado. Senhor Monteiro, não é necessário que... Começou um dos executivos, visivelmente desconfortável diante da cena. Todos precisamos de ajuda às vezes, interrompeu Tadeu sem desviar o olhar de Maiara. Ninguém é infalível. Aquele simples gesto, aquela demonstração de humanidade inesperada, criou uma rachadura na armadura que Maiara havia construído para sobreviver naquele mundo estranho. As bochechas ardiam de vergonha, mas também notou algo diferente no olhar daquele homem. Uma gentileza que não combinava com todas as histórias terríveis que havia escutado sobre ele. Quando finalmente se levantaram, Tadeu lhe dirigiu um sorriso que transformou completamente seu rosto, suavizando os ângulos duros de suas feições e revelando uma versão mais jovem, mais vulnerável de si mesmo. Tenho cópias digitais de tudo, confidenciou em voz baixa enquanto os executivos retomavam seus assentos. Sempre tenho um plano B. E então, surpreendendo todos os presentes, acrescentou: Senhorita Siqueira, gostaria que permanecesse na reunião. Sua perspectiva pode ser refrescante. O que Tadeu não disse, o que talvez nem mesmo tenha admitido para si mesmo naquele momento, era que algo naquela jovem havia despertado uma curiosidade que não sentia há anos. Uma faísca de interesse genuíno em uma vida que se tornara previsível e, de certo modo, vazia, apesar de todas as suas conquistas. Maiara assentiu, atônita, e tomou assento no canto mais afastado da mesa.
Durante as 2 horas seguintes, observou Tadeu conduzir a reunião com maestria, desarmando objeções com dados precisos, inspirando confiança com visão estratégica, fechando acordos com uma mistura perfeita de firmeza e diplomacia. Mas o que mais a impressionou foi perceber que em várias ocasiões durante a apresentação, Tadeu buscava seu olhar, como se quisesse verificar sua reação, como se sua opinião, a de uma simples assistente temporária sem experiência, tivesse algum valor para ele. Ao terminar a reunião, quando todos já haviam saído, Tadeu a chamou ao seu escritório. O coração de Maiara batia descompassado enquanto percorria o corredor envidraçado que levava ao escritório do CEO, convencida de que agora, em privado, viria a repreensão que havia evitado em público. "O que você achou da reunião?" perguntou ele, surpreendendo-a novamente. "Desculpe, sua opinião. Sobre a reunião, sobre o projeto, sobre os investidores. Quero saber o que você pensou." Maiara hesitou, mas algo na expressão expectante de Tadeu a encorajou a ser honesta. "Acho que o investidor alemão não estava completamente convencido com a estratégia de expansão para a América Latina", disse finalmente. E o representante japonês parecia mais interessado na tecnologia do que nos números. Uma expressão de genuíno espanto cruzou o rosto de Tadeu. "Exatamente as mesmas observações que eu fiz", admitiu. "Como você soube?" Maiara deu de ombros. "Minha avó diz que tenho dom para ler as pessoas. No armazém da família, sempre sabia quem precisava de um ouvido amigo e quem só queria comer em paz." Pela primeira vez em anos, Tadeu soltou uma gargalhada sincera que surpreendeu até a ele mesmo. Um riso que surgiu de um lugar que acreditava esquecido, um eco do menino que havia sido antes que o mundo o endurecesse. "Acho que você acaba de ganhar uma promoção, Maiara Siqueira", disse, e desta vez seu sorriso alcançou seus olhos. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que aquele café derramado havia sido o catalisador de algo muito mais profundo que uma promoção profissional. Era o começo de uma transformação que desafiaria tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos e sobre o amor. As semanas seguintes se transformaram em uma estranha dança. Tadeu começou a encontrar pretextos para estar perto de Maiara. Precisava que ela revisasse contratos altas horas da noite, solicitava sua opinião sobre projetos que ela mal compreendia, inventava reuniões que poderiam ter sido resolvidas com um simples e-mail. Maiara, por sua vez, descobriu que gostava de observá-lo trabalhar. Fascinava-se com a forma como ele gesticulava quando explicava suas ideias, como seus olhos ganhavam um brilho especial ao falar de inovação, a paixão apenas contida que mostrava por projetos que poderiam mudar vidas. Mas o que mais a intrigava eram aqueles momentos fugazes em que a máscara do poderoso empresário escorregava, revelando o homem vulnerável que se escondia atrás. Uma noite, enquanto trabalhavam em seu escritório revisando a apresentação para uma conferência tecnológica no Rio de Janeiro, Maiara notou uma fotografia antiga sobre a escrivaninha de Tadeu. Já a havia visto antes, mas nunca se atrevera a perguntar. A imagem mostrava um menino magro e sério, com roupas visivelmente remendadas, segurando a mão de uma mulher de expressão exausta, mas digna. "Minha mãe", disse Tadeu, surpreendendo-a ao notar seu interesse. Usou um tom carregado de emoção. "Trabalhou até a exaustão para me dar educação em Porto Alegre. Nunca a vi descansar um único dia." Havia tal vulnerabilidade em sua voz que Maiara sentiu um nó na garganta. Sem pensar, estendeu a mão e tocou a dele brevemente. Para sua surpresa, Tadeu não se afastou. Em vez disso, girou sua palma para cima e entrelaçou seus dedos com os dela em um gesto tão íntimo que parecia uma confissão. "Como ela era?" perguntou Maiara suavemente. A pergunta abriu uma comporta. Durante a hora seguinte, Tadeu falou como não o fazia há anos. Contou-lhe sobre sua infância em um bairro operário de Porto Alegre, sobre como sua mãe limpava casas alheias durante o dia e costurava para uma fábrica têxtil durante a noite, sobre os sacrifícios silenciosos que fizera para que ele pudesse estudar informática. "Ela morreu um mês antes de eu conseguir meu primeiro investimento importante", confessou com a voz embargada. Nunca pôde ver no que se transformou seu sacrifício. Naquela noite,
sob a luz fria dos arranha-céus da Avenida Paulista, as barreiras entre chefe e funcionária, entre mundos sociais distintos, começaram a se desfazer. Tadeu lhe falou de sua ex-noiva, que o havia utilizado para galgar posições. Dos amigos que desapareceram quando perdeu tudo em um investimento arriscado anos atrás. De como reconstruir seu império o deixou mais vazio do que nunca. Maiara, por sua vez, contou-lhe sobre o pai que partiu quando ela tinha 10 anos, deixando sua mãe com 4 filhos e um armazém familiar à beira da falência. Falou-lhe da luta diária para manter a família unida, de como teve que abandonar temporariamente os estudos para ajudar quando sua mãe adoeceu, dos sonhos que guardava em uma caixa no fundo do coração por parecerem ambiciosos demais para alguém como ela. "O que há nessa caixa?" perguntou Tadeu, genuinamente interessado. "O que você sonha quando ninguém está vendo?" Maiara hesitou, insegura de compartilhar algo tão pessoal. Mas a intimidade do momento, a vulnerabilidade que Tadeu havia mostrado, lhe deu coragem. "Sempre quis criar algo que conectasse as pessoas", confessou. "Uma plataforma que permitisse a comunidades rurais como a minha compartilhar suas tradições, seus conhecimentos, seus produtos, algo que estendesse pontes entre mundos que raramente se tocam." Tadeu a observou com uma intensidade que fez suas bochechas corarem. "É uma ideia brilhante", disse finalmente. "E absolutamente viável." "Você realmente acha?" perguntou ela, surpresa por ele levar a sério o que sempre havia considerado uma fantasia inalcançável. "Acho que você subestima seu potencial, Maiara Siqueira", respondeu com um sorriso que iluminou seus olhos habitualmente sérios. "E isso é algo que precisamos remediar." Aquela conversa marcou um antes e um depois. Nos dias seguintes, Tadeu começou a compartilhar com ela rascunhos de projetos, a solicitar sua opinião sobre decisões estratégicas, a incluí-la em reuniões normalmente reservadas para altos executivos. Alguns na empresa murmuravam, questionando a ascensão meteórica da menina mineira, insinuando favoritismos ou algo pior. A tensão explodiu quando Maiara acidentalmente ouviu 2 diretoras conversando no banheiro. "É óbvio o que está acontecendo", dizia uma delas com desdém. "A menina caipira encontrou sua galinha dos ovos de ouro. Me pergunto que serviços especiais ela está proporcionando ao chefe." As palavras a atingiram como um tapa físico. Não era a primeira vez que enfrentava preconceitos por sua origem, mas ouvir que seu trabalho, seu esforço, sua inteligência ficavam reduzidos a insinuações vulgares lhe produziu uma dor que não esperava. Naquela tarde, com os olhos avermelhados e a determinação quebrada, redigiu sua carta de demissão. Estava colocando-a sobre a escrivaninha de Tadeu quando ele entrou inesperadamente. "O que é isso?" perguntou, pegando o envelope. "Minha demissão", respondeu ela com voz firme, apesar do nó em sua garganta. "Acho que é o melhor para todos." Tadeu leu a carta com expressão indecifrável. Quando levantou o olhar, havia algo em seus olhos que Maiara nunca havia visto antes, uma mistura de dor e determinação feroz. "É isso que você realmente quer?" perguntou com voz tensa. "Ou está fugindo porque é mais fácil do que enfrentar o que está acontecendo entre nós?" A pergunta ficou suspensa no ar como um fio invisível que os conectava e os separava simultaneamente. Uma pergunta que nenhum dos dois estava completamente preparado para responder. A primeira grande reviravolta chegou no dia seguinte. Sem aviso prévio, Tadeu convocou uma reunião geral obrigatória para todo o pessoal. O auditório principal da Nexus, com capacidade para 500 pessoas, encheu-se de murmúrios nervosos. Estas reuniões só ocorriam para anúncios transcendentais, aquisições importantes, demissões em massa, reestruturações dramáticas. Maiara sentou-se na última fileira, tentando passar despercebida. Havia retirado sua demissão temporariamente a pedido de Tadeu, mas ainda estava convencida de que partir era a opção mais sensata. Os rumores, os olhares, as insinuações, tudo havia se tornado insuportável. Tadeu subiu ao palco com sua habitual presença imponente, terno impecável, postura perfeita, expressão indecifrável. Mas havia algo diferente nele naquele dia, uma energia contida que Maiara podia perceber mesmo à distância. "Bom dia a todos",
começou com voz clara que ressoou no auditório silencioso. Convoquei vocês para fazer 2 anúncios importantes. O primeiro anúncio foi sobre a criação de uma nova divisão dentro da Nexus, Conexões Rurais, um projeto ambicioso para digitalizar e conectar comunidades afastadas com mercados globais. Para surpresa de todos, especialmente de Maiara, Tadeu revelou que a ideia original provinha de uma jovem mineira que entendeu algo que todos nós, com nossos mestrados e doutorados, havíamos ignorado, que a verdadeira inovação surge quando estendemos pontes entre mundos diferentes. Um murmúrio percorreu a sala, enquanto todos os olhares se dirigiam para Maiara, cujas bochechas ardiam de vergonha e emoção. Mas foi o segundo anúncio que deixou o auditório completamente atônito. A senhorita Maiara Siqueira assumirá o cargo de diretora adjunta de inovação social, reportando-se diretamente a mim, declarou Tadeu com firmeza. Sua perspectiva única e sua extraordinária capacidade para entender necessidades humanas reais demonstrou ser inestimável para a Nexus. Durante os últimos 3 meses, desenvolveu ideias que aumentaram nossa produtividade em 40%, identificou oportunidades que todos havíamos ignorado e trouxe a esta empresa algo que estávamos perdendo: humanidade. O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Lentamente, alguns começaram a aplaudir. Outros permaneceram imóveis, chocados ou indignados. Mas Tadeu não havia terminado. Sua voz adquiriu um tom mais grave, quase perigoso. Também quero deixar algo muito claro. Na Nexus, valorizamos o talento e a inovação. Não toleramos mesquinhez, rumores maliciosos ou qualquer comportamento que mine nossa cultura de respeito. Se alguém tem dúvidas sobre a capacidade ou o mérito de qualquer membro de nossa equipe, minha porta está aberta para discussões baseadas em dados e fatos concretos. Rumores de corredor são para empresas medíocres. E a Nexus não é medíocre. Quando a reunião terminou, Maiara permaneceu sentada, incapaz de se mover. As emoções colidiam dentro dela: gratidão, confusão, medo, esperança e algo mais profundo que não se atrevia a nomear. Tadeu a encontrou ali, imóvel no auditório vazio. Você deveria ter me consultado, disse ela finalmente. Não estou preparada para um cargo assim. Ele sentou-se ao seu lado, surpreendentemente relaxado depois do terremoto que acabava de provocar na estrutura de poder da empresa. Ninguém nasce preparado para nada importante, Maiara, respondeu com calma. Eu tinha 24 anos e vivia em um apartamento compartilhado com goteiras quando fundei esta empresa. Estava aterrorizado todos os dias, convencido de que alguém descobriria que eu não tinha ideia do que estava fazendo. Mas isso é diferente, insistiu ela. As pessoas vão pensar que é por algo entre nós. Tadeu olhou-a diretamente, com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Que há algo entre nós, Maiara? A pergunta ficou pairando no ar, carregada de possibilidades e perigos. Maiara sentiu que estava à beira de um precipício invisível, sabendo que sua resposta alteraria o curso de sua vida para sempre. Não sei, respondeu com honestidade. E isso me aterroriza. Tadeu assentiu, como se sua resposta confirmasse algo que já sabia. A mim também, confessou. E aquela admissão de vulnerabilidade por parte de um homem que o mundo considerava imparável resultou mais íntima que qualquer declaração grandiosa. Por isso sei que é real. O medo sempre acompanha as coisas que realmente importam. Naquela tarde, Maiara aceitou o cargo e a responsabilidade que ele trazia. Não por Tadeu, disse a si mesma, mas porque pela primeira vez alguém acreditava em suas ideias, em seu potencial, em seu valor, além de sua origem ou suas circunstâncias. O que não podia prever era que esta decisão desencadearia uma série de eventos que testariam não apenas sua capacidade profissional, mas também a profundidade de seus sentimentos e a força de seu caráter. A segunda grande reviravolta chegou 2 semanas depois, na forma de uma chamada telefônica que destruiu a recém-encontrada estabilidade de Maiara. Seu irmão caçula, Mateus, ligou no meio de uma reunião importante. A avó Zuleide, o pilar da família Siqueira,
havia desmaiado enquanto atendia o armazém. O diagnóstico inicial era preocupante. Possível derrame cerebral. Maiara saiu precipitadamente da sala de reuniões, esquecendo protocolos e formalidades. As lágrimas nublavam sua visão enquanto tentava reservar o primeiro voo disponível para Belo Horizonte. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia manejar o aplicativo em seu telefone. Foi assim que Tadeu a encontrou, encolhida em um canto da sala de descanso, lutando contra o pânico e a impotência. Minha avó. Foi tudo o que conseguiu articular antes que um novo soluço sacudisse seu corpo. Não foram necessárias mais palavras. Tadeu tomou o telefone de suas mãos trêmulas, cancelou a reserva do voo e, com voz tranquila, mas autoritária, fez uma ligação. Preciso do helicóptero corporativo preparado em 30 minutos, ordenou. Destino, aeroporto de Confins. E quero o Dr. Fernandes do Hospital Albert Einstein contatado imediatamente. Diga a ele que é pessoal. Maiara o olhou atônita, incapaz de processar o que estava acontecendo. Não posso aceitar. Começou a protestar. Pode e vai, interrompeu-a com firmeza. Sua avó precisa de atendimento imediato, não dentro de 4 horas quando chegar o voo. 1 hora mais tarde, sobrevoavam as serras de Minas Gerais. Maiara observava pela janela, ainda em choque pela rapidez com que Tadeu havia mobilizado recursos que para ela eram inconcebíveis. O Dr. Fernandes, um dos neurologistas mais prestigiados do Brasil, já estava a caminho de Belo Horizonte em outro voo particular. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntou finalmente, virando-se para Tadeu, que trabalhava silenciosamente em seu tablet. Ele levantou o olhar e por um momento pareceu vulnerável, quase inseguro. Porque sei o que é perder alguém fundamental e sentir-se impotente, respondeu com simplicidade. Não pude salvar minha mãe, talvez possa ajudar a salvar sua avó. A honestidade crua de sua resposta deixou Maiara sem palavras. Pela primeira vez, viu claramente o homem por trás do empresário implacável. Alguém que havia experimentado perdas profundas e que, apesar de todo o seu poder e riqueza, ainda carregava essas cicatrizes. O pequeno hospital regional de Diamantina nunca havia visto nada parecido. Em questão de horas, equipamentos especializados foram transportados, especialistas foram consultados via videoconferência, e a avó Zuleide recebeu atendimento que normalmente só estava disponível nos melhores centros médicos privados de São Paulo ou Rio de Janeiro. Enquanto os médicos trabalhavam, a família Siqueira se reuniu na pequena sala de espera. Os 3 irmãos mais novos de Maiara observavam Tadeu com uma mistura de espanto e desconfiança. Para eles, os homens de ternos caros sempre haviam sido figuras distantes que assinavam despejos ou negavam empréstimos. Ele é seu chefe, né? Perguntou Ágata, a irmã de 16 anos, com suspeita mal disfarçada. Por que ele faria tudo isso pela avó de uma funcionária? A pergunta ficou suspensa no ar, carregada de implicações que Maiara não estava preparada para abordar. Foi então que Tadeu os surpreendeu a todos. Tirou o paletó do terno, arregaçou as mangas da camisa e perguntou onde ficava o armazém da família. O armazém? Repetiu Caio, o irmão de 19 anos, confuso. Sim. Alguém deve mantê-lo aberto enquanto esperamos, não? Respondeu Tadeu com naturalidade. Sua avó não gostaria de perder um dia de negócios. Foi assim que Tadeu Monteiro, CEO de uma das empresas tecnológicas mais importantes do Brasil, passou a tarde servindo porções de queijo Minas e cachaça artesanal aos habitantes desconcertados de um pequeno bairro de São Gonçalo do Rio das Pedras. Suas mãos, acostumadas a assinar contratos milionários, agora cortavam pão, lavavam copos e serviam goiabada com queijo com uma habilidade que surpreendeu a todos. Trabalhei como garçom para pagar meus estudos, explicou quando Caio lhe perguntou onde havia aprendido. Em um bar perto da universidade em Porto Alegre. Maiara o observava da cozinha, onde preparava mais porções, seguindo as receitas que sua avó lhe havia ensinado desde criança. Havia algo surreal em toda a situação, mas também algo profundamente comovente. Ver Tadeu interagir com os clientes habituais, escutando suas histórias com interesse genuíno, rindo de piadas locais que mal entendia.
Era como se uma nova dimensão dele se revelasse diante de seus olhos. Quando fecharam o armazém, passada a meia-noite, retornaram ao hospital para receber notícias esperançosas. A avó Zuleide estava estável. O tratamento precoce e especializado havia minimizado o dano. Precisaria de reabilitação, mas os médicos eram otimistas quanto à sua recuperação. O alívio trouxe consigo o esgotamento. Os irmãos mais novos adormeceram nas desconfortáveis cadeiras da sala de espera. Maiara e Tadeu saíram para o pequeno terraço do hospital para respirar ar fresco. Sob o céu estrelado de Minas Gerais, tão diferente do brilho urbano de São Paulo, permaneceram em silêncio por um longo tempo. Obrigada, disse finalmente Maiara, sentindo que as palavras eram completamente inadequadas para expressar a profundidade de sua gratidão. Não sei como poderei... Não diga isso, interrompeu-a suavemente. Você não me deve nada. Mas tudo isso, os médicos, o helicóptero, seu tempo... Algumas coisas não têm preço, Maiara, respondeu, sua voz apenas um sussurro na noite tranquila. O que fiz hoje não foi por obrigação nem esperando compensação. Fiz porque me importo com você. Porque sua dor é minha dor. Aquelas palavras simples, mas profundas, quebraram algo dentro de Maiara. As emoções contidas durante o dia, medo, alívio, exaustão, gratidão, transbordaram em lágrimas silenciosas que escorriam por suas bochechas. Sem pensar, Tadeu a atraiu para si, envolvendo-a em um abraço que oferecia consolo, segurança e algo mais. Algo que nenhum dos dois estava preparado para nomear ainda. Minha avó diz que se conhece realmente as pessoas nos momentos de crise, murmurou Maiara contra seu peito. Hoje conheci você de verdade, Tadeu. Ele apoiou suavemente seu queixo sobre a cabeça dela, permitindo-se fechar os olhos e abandonar-se à sensação de tê-la em seus braços. Talvez eu também tenha me conhecido hoje, admitiu com uma honestidade que o surpreendeu até a si mesmo. Naquela noite, sob as estrelas de Minas Gerais, ambos compreenderam que o que estava nascendo entre eles transcendia rótulos convencionais. Não era simplesmente atração, ou afeto, ou desejo. Era um reconhecimento mútuo de almas que, contra todas as probabilidades, haviam se encontrado no vasto caos do universo. O que nenhum podia imaginar era que esta conexão recém-descoberta logo enfrentaria provas que testariam sua força até o limite. A avó Zuleide se recuperava gradualmente, superando as expectativas médicas, com a mesma tenacidade que havia caracterizado toda a sua vida. 3 semanas depois do incidente, já insistia em supervisionar a cozinha do armazém de sua cadeira de rodas, dando ordens precisas sobre a quantidade exata de queijo que devia levar cada porção de goiabada. Maiara havia solicitado trabalhar remotamente de São Gonçalo durante este período, esperando que a Nexus aprovasse algumas semanas de home office. Para sua surpresa, Tadeu não apenas concordou, como implementou um programa piloto de escritórios rurais conectados, usando precisamente sua situação como estudo de caso. É perfeito para testar o conceito de conexões rurais, explicou durante uma videochamada. Estamos transformando um desafio pessoal em uma oportunidade de inovação. Foi assim que um cômodo do piso superior do Armazém Siqueira se transformou em um escritório ultramoderno. Técnicos enviados de São Paulo instalaram conexões de alta velocidade, equipamentos de videoconferência de última geração e sistemas que permitiam a Maiara participar de reuniões como se estivesse fisicamente presente na sede central. O que Maiara não esperava era que Tadeu aparecesse pessoalmente todas as sextas-feiras, supostamente para supervisionar o projeto piloto. Chegava em um carro discreto. Havia deixado de usar o helicóptero depois que os vizinhos reclamaram do barulho, vestido de maneira casual em vez de seus habituais ternos formais. Na primeira sexta-feira, a avó Zuleide o observou com olhos semicerrados, enquanto ele se sentava desconfortavelmente na pequena sala da família. Então você é o famoso chefe, disse finalmente, com o sotaque mineiro mais marcado que o habitual. O homem que manda médicos de helicóptero, como quem manda flores. Tadeu corou ligeiramente, algo que Maiara jamais havia visto em São Paulo. Só fiz o que qualquer um teria feito,
respondeu com modéstia. A idosa soltou uma risada rouca. Rapaz, vivi 83 anos. Conheço a diferença entre o que qualquer um faria e o extraordinário. Seus olhos vivos, apesar da idade e da doença recente, cravaram-se nos dele. A pergunta é: por quê? O cômodo mergulhou em um silêncio tenso. Os irmãos de Maiara, que fingiam não estar ouvindo da cozinha, prenderam a respiração. A própria Maiara sentiu seu coração acelerar enquanto esperava a resposta. Tadeu sustentou o olhar da idosa sem hesitar. Porque sua neta me ensinou que há coisas mais valiosas que o dinheiro ou o poder, respondeu com uma sinceridade que surpreendeu todos os presentes. E porque sei o que significa perder alguém insubstituível. A avó Zuleide assentiu lentamente, como se acabasse de confirmar uma suspeita. Bem, disse finalmente, agora venha me ajudar na cozinha. Quero te ensinar como se faz um verdadeiro doce de leite mineiro. Esse foi o início de uma transformação gradual, mas profunda. A cada fim de semana, Tadeu mergulhava mais na vida da família Siqueira. Aprendeu a jogar truco com Caio, ajudou Ágata com suas tarefas de matemática, levou Mateus, o caçula, para pescar no rio. Pouco a pouco, o temido empresário foi dando lugar ao homem que havia por trás. Um homem que ria mais abertamente, que se permitia momentos de vulnerabilidade, que deixava cair a armadura que havia construído durante anos. Para Maiara, vê-lo interagir com sua família era como descobrir uma nova faceta dele a cada dia. Surpreendia a sua paciência ao escutar as histórias intermináveis da avó sobre a época do garimpo, sua humildade ao receber instruções sobre como preparar o queijo corretamente, seu entusiasmo genuíno ao provar receitas tradicionais. Uma tarde, enquanto todos dormiam a sesta e o calor mineiro tornava impossível qualquer atividade, Maiara e Tadeu escaparam para um campo próximo. À sombra de um grande ipê amarelo, deitados sobre uma manta improvisada, conversaram durante horas sobre sonhos, medos, esperanças. Nunca pensei que poderia me sentir tão em paz, confessou Tadeu, contemplando o céu que se vislumbrava entre as folhas. Em São Paulo estou sempre alerta, sempre preparado para o próximo ataque, a próxima crise, a próxima negociação. E aqui? Perguntou Maiara, observando seu perfil relaxado. Aqui posso simplesmente ser, respondeu com um sorriso que transformava completamente seu rosto. Sem expectativas, sem agendas ocultas, sem máscaras. Maiara sentiu um impulso irresistível e, antes que pudesse pensar muito, inclinou-se e roçou seus lábios nos dele em um beijo tão suave quanto o bater de asas de uma borboleta. Tadeu permaneceu imóvel por um instante, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto. Depois, com delicadeza infinita, envolveu o rosto de Maiara entre suas mãos e retribuiu o beijo com uma ternura que contrastava com a intensidade que fervia sob a superfície. Quando se separaram, ambos se olharam com uma mistura de espanto e reconhecimento, como se acabassem de descobrir algo precioso e frágil. Tenho medo, admitiu Maiara. Nossos mundos são tão diferentes. Talvez não tanto quanto pensamos, respondeu ele, acariciando sua bochecha. Talvez só precisássemos construir uma ponte. Durante os meses seguintes, essa ponte se fortaleceu a cada visita, cada conversa, cada momento compartilhado. Maiara retornou a São Paulo com a avó já recuperada, mas algo fundamental havia mudado. Sua relação com Tadeu, embora discreta no ambiente de trabalho, havia florescido em algo que nenhum dos dois esperava encontrar. O projeto Conexões Rurais se expandiu para além de Minas Gerais, levando tecnologia e oportunidades a povoados esquecidos do Nordeste, comunidades ribeirinhas da Amazônia e pequenos produtores do interior do país. Maiara dirigia o programa com paixão e conhecimento de primeira mão, enquanto Tadeu proporcionava recursos e visão estratégica. Juntos, estavam criando algo que transcendia o simples sucesso empresarial. Mas a terceira grande reviravolta estava prestes a chegar, na forma de uma proposta que colocaria à prova tudo o que haviam construído. A proposta chegou em um envelope elegante com o selo oficial da Global Tech Consortium, o gigante tecnológico com sede em São Francisco.
Tadeu o encontrou sobre sua escrivaninha uma manhã de outubro, junto com seu café habitual. O conteúdo era tão extraordinário quanto inesperado. Uma oferta para adquirir a Nexus Tecnologia por uma cifra astronômica, acompanhada de uma proposta para que Tadeu se juntasse ao Conselho Diretor Internacional. A única condição: teria que se mudar para o Vale do Silício durante pelo menos 3 anos para supervisionar a integração das empresas e desenvolver novos projetos estratégicos. Em termos puramente empresariais, era a culminação perfeita de tudo o que havia construído, desde aquele pequeno apartamento com goteiras em Porto Alegre. O reconhecimento definitivo, a validação final, o sucesso em sua forma mais pura e tangível. Tadeu permaneceu imóvel em seu escritório durante horas, contemplando o horizonte de São Paulo enquanto a batalha se travava em seu interior. Há apenas 1 ano, teria assinado sem pensar 2 vezes. Agora, a decisão parecia dilacerá-lo. Naquela noite, cancelou um jantar importante com investidores e dirigiu até o modesto apartamento que Maiara havia alugado recentemente em Pinheiros. Encontrou-a regando as plantas de sua pequena varanda, cantarolando uma antiga canção mineira que sua avó lhe havia ensinado. Vendo-a assim, com o cabelo despretensiosamente preso e uma simples camiseta desgastada, Tadeu sentiu uma pontada de certeza. Nenhum sucesso corporativo, nenhuma cifra bancária jamais poderia se comparar à paz que sentia simplesmente estando perto dela. Aconteceu alguma coisa. Não era uma pergunta. Maiara podia lê-lo como a um livro aberto. Tadeu mostrou-lhe a carta e observou como seus olhos se arregalavam ao ver os números, os termos, as implicações. Quando terminou de ler, levantou o olhar para ele com uma emoção indescritível. É uma oportunidade incrível, disse finalmente, com uma voz que tentava manter-se firme. Tudo pelo que você sempre trabalhou para conseguir. Significaria Califórnia, respondeu ele, buscando em seus olhos algo que o ajudasse a tomar uma decisão. 3 anos, no mínimo. O silêncio entre eles tornou-se denso, carregado de palavras não ditas, de possibilidades dolorosas. O que você vai fazer? Perguntou ela finalmente. Tadeu deu um passo em sua direção, tomando suas mãos entre as suas. Isso depende, respondeu com voz grave. Você viria comigo? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, como um cristal prestes a se quebrar. Maiara sentiu que seu mundo oscilava. Abandonar o Brasil, deixar sua família, sua avó recém-recuperada, o projeto Conexões Rurais que mal começava a dar frutos, era pedir demais. Eu não posso. As palavras saíram como um sussurro doloroso. Minha família, a vovó, nosso projeto, tudo está aqui. Tadeu assentiu lentamente como se esperasse essa resposta. Eu entendo. O que você vai fazer? Perguntou ela, temendo a resposta. Não sei, admitiu, e a honestidade vulnerável em sua voz fez o coração de Maiara se contrair. Pela primeira vez na minha vida não tenho um plano estratégico. Os dias seguintes foram uma agonia para ambos. Tadeu mergulhou em reuniões intermináveis, analisando a oferta de todos os ângulos possíveis. Seus assessores estavam eufóricos, pressionando-o para que aceitasse o que consideravam a oportunidade da década. Maiara, enquanto isso, tentava concentrar-se em seu trabalho, fingindo que tudo estava bem enquanto a incerteza a consumia. A 4ª grande reviravolta chegou da maneira mais inesperada. Tadeu havia programado uma videoconferência crucial com os executivos da Global Tech. Tudo estava preparado. Os documentos preliminares, as apresentações, as análises financeiras. Era o passo final antes da decisão definitiva. Minutos antes da chamada, recebeu uma mensagem de Caio, o irmão de Maiara. Vovó teve uma recaída. Estamos no hospital regional. Maiara está arrasada. Sem pensar 2 vezes, Tadeu cancelou a videoconferência. Ignorando os protestos de seus assessores e as chamadas urgentes dos investidores, pegou seu carro e dirigiu a toda velocidade rumo a Minas Gerais. Quando chegou ao pequeno hospital regional, encontrou a família Siqueira reunida na mesma sala de espera, onde haviam estado meses atrás. Maiara, com o rosto pálido e os olhos vermelhos, levantou-se surpresa ao vê-lo. — O que você está fazendo aqui?
Perguntou incrédula. Sua reunião com o Vale do Silício? Não importa. Respondeu simplesmente, tomando-a em seus braços, sem se importar com quem pudesse vê-los. Isso é a única coisa que importa. Durante as horas seguintes, Tadeu mobilizou novamente recursos, contatou especialistas, providenciou transferências. Mas desta vez, a ciência e o dinheiro enfrentavam um adversário mais poderoso, o tempo. A avó Zuleide, aos seus 83 anos, havia sofrido um infarto massivo que seu corpo debilitado não podia superar. No quarto do hospital, rodeada por sua família e com Tadeu presente como um deles, a idosa pediu para falar a sós com o empresário. Quando todos saíram, tomou sua mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Prometa que vai cuidar dela, disse sem rodeios, com a franqueza direta de quem sabe que não tem tempo para delongas. Minha Maiara é forte, mas também é teimosa. Às vezes vai precisar que alguém lhe lembre que é permitido ser feliz. Tadeu assentiu com um nó na garganta. Eu prometo. A idosa sorriu fracamente. E mais uma coisa. Prometa que não vai deixar o armazém fechar. 5 gerações de Siqueiras serviram o melhor queijo de Minas naquele lugar. Seria uma vergonha que acabasse transformado em uma dessas cafeterias modernas que servem café em copos de papel. Apesar da gravidade do momento, Tadeu não pôde evitar sorrir. Tem minha palavra, dona Zuleide. A avó faleceu pacificamente naquela noite, segurando as mãos de seus netos e com a satisfação de quem viveu uma vida plena e deixou um legado valioso. O funeral foi uma celebração de sua vida, tanto quanto uma despedida. Todo o povoado compareceu para honrar uma mulher que havia sido parte do tecido, mesmo da comunidade, por mais de 8 décadas. Tadeu permaneceu discretamente ao lado de Maiara, oferecendo apoio silencioso, respeitando a intimidade de sua dor. Naquela noite, sentados no quintal do armazém sob um céu estrelado que parecia mais próximo e brilhante que em São Paulo, Maiara apoiou sua cabeça no ombro de Tadeu. Ela gostava de você, sabia? Disse suavemente. Dizia que você tinha boa madeira sob aquele terno caro. Tadeu sorriu, lembrando-se das conversas intermináveis com a idosa na cozinha do armazém, suas críticas impiedosas à sua técnica para cortar queijo, sua insistência em que aprendesse a distinguir uma boa cachaça artesanal. Era uma mulher extraordinária, respondeu com sinceridade. Agora entendo de onde você vem. O silêncio que se seguiu estava cheio de emoções complexas. Dor pela perda, gratidão pelas memórias e a crescente certeza de que estavam em um ponto de inflexão. Tomei uma decisão sobre a oferta, disse finalmente Tadeu. Maiara conteve a respiração, preparando-se para a dor que sabia viria com sua partida. Eu a recusei, continuou ele, sua voz tranquila, mas firme. Completamente. O quê? Maiara endireitou-se, olhando-o com incredulidade. Mas é a oportunidade da sua vida, seu sonho. Não, interrompeu-a suavemente. Era meu sonho antes de conhecer você. Antes de entender que há coisas que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar. Tomou-a pelas mãos, olhando-a diretamente nos olhos. Passei 20 anos perseguindo algo que acreditava que me faria feliz, só para descobrir que a verdadeira felicidade estava em lugares que eu nem sequer havia considerado procurar. Em um armazém familiar no cerro, em uma conversa sob pés centenários, no seu sorriso quando fala dos seus sonhos, as palavras ficaram suspensas no ar noturno, carregadas de significado e promessa. Mas sua empresa, sua vida em São Paulo, protestou fracamente. Podemos construir algo novo, respondeu ele com a certeza de quem finalmente encontrou seu verdadeiro norte. Algo que combine o melhor dos dois mundos. Algo que realmente importe. Naquela noite, sob as estrelas de Minas Gerais e com a lembrança da avó Zuleide, envolvendo-os como uma bênção silenciosa, selaram um pacto sem palavras. Um compromisso de navegar juntos as tempestades que viessem, de construir pontes entre seus mundos tão diferentes, de descobrir que o amor verdadeiro não consiste em encontrar alguém perfeito, mas em ver perfeitamente alguém com todas as suas imperfeições. Os meses seguintes foram um período de profunda transformação para ambos. Após o funeral da avó Zuleide, Maiara mergulhou no trabalho como mecanismo para lidar com a dor.
O projeto Conexões Rurais se tornou sua obsessão, uma forma de honrar o legado de sua avó, conectando comunidades tradicionais com oportunidades modernas. Tadeu, por sua vez, enfrentou as consequências de sua decisão. A recusa da oferta da Global Tech provocou um terremoto nos círculos empresariais de São Paulo. Os acionistas questionaram seu julgamento. O conselho diretor exigiu explicações. A mídia especulou sobre possíveis problemas ocultos na Nexus. Uma manhã particularmente difícil, após uma reunião tensa com investidores descontentes, Tadeu encontrou uma mensagem inesperada em seu telefone. Era uma fotografia de um amanhecer sobre os campos de Minas Gerais, com uma simples nota de Maiara. Às vezes, o caminho menos percorrido oferece as vistas mais bonitas. Aquela pequena mostra de apoio lhe deu a força que necessitava para seguir adiante com sua visão, apesar das pressões e das dúvidas. A quinta reviravolta veio de onde menos esperavam. Casualmente, um dos pequenos produtores de queijo artesanal conectados através do programa Conexões Rurais havia desenvolvido um método tradicional para produzir queijos gourmet que chamou a atenção de um distribuidor internacional. De repente, o que havia começado como um projeto de responsabilidade social se converteu em uma oportunidade de negócio inesperada. Outras conexões similares começaram a florescer. Artesãos têxteis do Vale do Jequitinhonha, encontrando mercados no Japão, produtores de cachaça artesanal de Salinas, recebendo pedidos de bares premiados em Nova York, ceramistas do Vale do Paraíba, colaborando com designers escandinavos. O sucesso inesperado validou a visão de Maiara e a aposta de Tadeu. O que os críticos haviam descartado como um capricho romântico estava demonstrando ser uma estratégia empresarial inovadora e rentável. Uma tarde, enquanto revisavam os resultados do primeiro trimestre do projeto, Tadeu fez uma proposta que surpreendeu Maiara. Acho que deveríamos estabelecer a sede central de Conexões Rurais em Diamantina, disse com naturalidade, como se não estivesse sugerindo algo revolucionário. Em Diamantina, Maiara o olhou incrédula. Mas todas as nossas operações estão em São Paulo. A infraestrutura, as equipes. Precisamente, respondeu ele com um sorriso. Que melhor maneira de demonstrar que realmente acreditamos na descentralização do que praticá-la nós mesmos. A ideia era audaciosa, quase temerária, mas tinha uma lógica inegável. Se realmente acreditavam em conectar o rural com o urbano, em estender pontes entre tradição e inovação, por que não começar por reimaginar a própria estrutura da empresa? Assim começou um projeto ambicioso. A transformação do antigo Armazém Siqueira e vários edifícios adjacentes em um centro de inovação rural. Os locais manteriam seu aspecto tradicional exterior, honrando a arquitetura e história local, enquanto o interior abrigaria tecnologia de ponta. Para Maiara, o projeto tinha um significado especial. Era uma forma de manter vivo o espírito de sua avó enquanto construía algo completamente novo. Cada decisão, desde a preservação de certos elementos históricos até a implementação de soluções sustentáveis, refletia esta dualidade. Tadeu, enquanto isso, dividia seu tempo entre São Paulo, onde continuava dirigindo as operações principais da Nexus, e o Cerro, onde supervisionava pessoalmente a evolução do novo centro. O constante ir e vir era exaustivo, mas pela primeira vez em sua vida sentia que seu trabalho tinha um propósito que transcendia os números e os balanços. A sexta reviravolta chegou quando menos esperavam, na forma de uma crise que ameaçou destruir tudo o que haviam construído. Uma reportagem investigativa publicada em um importante jornal nacional revelou que um dos sócios fundadores da Nexus havia desviado fundos para contas pessoais em paraísos fiscais. Embora Tadeu não estivesse implicado, a sombra da dúvida se estendeu sobre toda a empresa. As ações despencaram, os clientes começaram a cancelar contratos, e o projeto Conexões Rurais, ainda em fase de consolidação, ficou em perigo de ser reduzido ou eliminado completamente. Tadeu recebeu a notícia enquanto supervisionava as obras no Cerro. A ligação de seu diretor financeiro foi clara.
Precisavam cortar gastos drasticamente para sobreviver à crise, e os projetos não essenciais seriam os primeiros a cair. Maiara encontrou Tadeu naquela noite no pequeno apartamento que havia alugado perto do centro histórico. Estava sentado na escuridão, com um uísque intacto na mão, contemplando a cidade colonial iluminada através da janela. "Sei de tudo", disse ela suavemente. "Caio trabalha na contabilidade, lembra?" Tadeu assentiu sem se virar. "Vamos perder tudo, Maiara." Sua voz soava oca, desprovida da confiança que sempre a caracterizava. O projeto, o centro, talvez até mesmo a Nexus. Anos de trabalho destruídos pela ganância de alguém em quem confiei. Maiara se aproximou lentamente e ajoelhou-se diante dele, tomando suas mãos entre as suas. "Lembra o que você me disse quando vovó morreu? Que poderíamos construir algo novo, algo que realmente importasse." Seus olhos brilhavam com uma determinação férrea. "Pois bem, talvez seja a hora de fazê-lo. De verdade." Tadeu a olhou confuso. "O que você quer dizer?" "Que talvez a Nexus, em sua forma atual, já tenha cumprido seu propósito", respondeu ela. "Talvez esta crise seja, na verdade, uma oportunidade para nos reinventarmos completamente." Naquela noite, sentados no chão do apartamento com papéis espalhados ao seu redor, traçaram um plano audacioso. Não tentariam simplesmente salvar a Nexus, criariam algo completamente novo a partir de suas cinzas. Uma empresa híbrida que combinasse tecnologia de ponta com valores tradicionais, operando simultaneamente de São Paulo e do Cerro, conectando mundos que raramente se encontravam. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. Tadeu enfrentou a crise de frente. Demitiu o sócio corrupto, colaborou plenamente com as autoridades, implementou novos sistemas de transparência e renegociou pessoalmente com cada cliente importante. Maiara, enquanto isso, acelerou o desenvolvimento do Centro do Cerro, transformando o que inicialmente seria apenas uma sede regional em um verdadeiro hub de inovação. Recrutou talento local, estabeleceu alianças com universidades regionais e criou programas de formação para jovens de zonas rurais. A transformação foi dolorosa. Tiveram que reduzir pessoal, abandonar projetos, renunciar a comodidades. Houve noites de dúvidas, dias de frustração, momentos em que parecia que tudo estava perdido. Mas pouco a pouco, algo novo começou a emergir da crise. Os clientes que permaneceram fiéis se tornaram mais comprometidos. Os funcionários que decidiram ficar apesar da incerteza demonstraram uma lealdade que nenhum salário poderia comprar. As comunidades rurais conectadas através do programa se converteram em seus mais ferrenhos defensores. Uma tarde, enquanto supervisionavam a instalação de painéis solares no telhado do antigo armazém, Maiara observou Tadeu interagir com os técnicos locais. Vestia jeans e uma camiseta simples, tinha as mãos manchadas de tinta depois de ajudar a restaurar algumas paredes e falava com os trabalhadores com uma naturalidade que contrastava radicalmente com a imagem do implacável CEO que havia conhecido em São Paulo. "Você está diferente", comentou quando ficaram a sós. "Para melhor ou para pior?", perguntou ele com um sorriso cansado, mas genuíno. "Mais real", respondeu ela, entrelaçando seus dedos com os dele, como se finalmente tivesse se encontrado. Tadeu contemplou o horizonte mineiro, tão diferente dos arranha-céus paulistanos, entre os quais havia construído seu império original. "Sabe, toda a minha vida pensei que o sucesso significava construir algo grande, impressionante, que intimidasse os outros", refletiu. "Agora percebo que o verdadeiro sucesso é construir algo que conecte as pessoas, que melhore vidas reais, que perdure mesmo quando não estivermos mais aqui." Maiara apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo que, apesar de todo o caos, as perdas e a incerteza estavam exatamente onde deviam estar. "Minha avó estaria orgulhosa", murmurou, "de nós dois." O que não sabiam, então, era que a reconstrução que haviam iniciado estava apenas começando e que as provas mais difíceis para sua relação ainda estavam por vir. A 7ª reviravolta chegou quando o novo Centro do Cerro estava quase terminado. Tadeu havia retornado brevemente a São Paulo para finalizar alguns aspectos legais
da reestruturação da Nexus quando recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Camila Rodrigues, sua ex-noiva, apareceu sem anunciar, tão elegante e sofisticada como sempre. 5 anos haviam se passado desde seu rompimento, desde que Tadeu descobriu que ela estivera compartilhando informações confidenciais com a concorrência enquanto planejavam seu casamento. Que mudança de visual, Tadeu, comentou ela, examinando o escritório que agora exibia um estilo mais simples e funcional, longe do luxo ostensivo que o havia caracterizado durante seu relacionamento. Crise de meia-idade ou verdadeira transformação? Tadeu manteve a compostura, embora sua presença despertasse lembranças dolorosas que acreditava superadas. O que você quer, Camila? Duvido que tenha vindo pelo prazer da minha companhia. Ela sorriu, um sorriso que em outro tempo o teria desarmado. Sempre tão direto. Sentou-se sem esperar convite. Estou aqui para fazer uma proposta. A Global Tech me contratou para dirigir suas operações sul-americanas. Eles querem se reaproximar da Nexus, sob novos termos. Tadeu a olhou com incredulidade. Depois de tudo o que aconteceu, você acha que eu voltaria a fazer negócios com você? Negócios são negócios, Tadeu, respondeu friamente. E ambos sabemos que a Nexus precisa deste acordo mais do que nunca. Vi os números. Você está a um passo da falência. A conversa que se seguiu foi tensa, profissional na superfície, mas carregada de subtextos pessoais. Camila apresentou uma oferta que, embora menos espetacular que a original, ainda era extremamente generosa, dadas as circunstâncias atuais da Nexus. O único requisito: Tadeu deveria voltar a se concentrar exclusivamente no desenvolvimento tecnológico e abandonar projetos pessoais como conexões rurais. É um resgate, Tadeu, disse finalmente Camila. Você sabe que é o mais sensato. Quando ela partiu, Tadeu permaneceu imóvel em seu escritório por muito tempo. Os termos do acordo dançavam em sua mente, junto com lembranças do passado, dúvidas sobre o presente e temores sobre o futuro. Era verdade que a situação financeira da Nexus continuava precária. O novo modelo empresarial no qual ele e Maiara estavam trabalhando requeria tempo para se consolidar, tempo que talvez não tivessem. Naquela noite, retornou ao cerro mais tarde do que o habitual. Encontrou Maiara no terraço do centro, rodeada de plantas e amostras de materiais tradicionais que planejavam utilizar na decoração final. Dia ruim? Perguntou ela, reconhecendo imediatamente a tensão em seu rosto. Tadeu hesitou. Uma parte dele queria protegê-la, evitar-lhe a preocupação. Outra parte, a que havia aprendido a valorizar a honestidade acima de tudo, sabia que devia compartilhar o ocorrido. Camila veio me ver hoje, disse finalmente, observando como o rosto de Maiara se tensionava ao ouvir aquele nome, que conhecia bem pelas histórias que ele lhe contara. Agora ela representa a Global Tech. Apresentaram uma nova oferta. Explicou-lhe os detalhes, tentando manter-se objetivo, profissional, mas à medida que falava, notava como uma sombra de inquietude se instalava nos olhos de Maiara. O que você vai fazer? Perguntou ela quando ele terminou. Não sei, admitiu com honestidade. Financeiramente faz sentido. Nos daria a estabilidade que precisamos para sobreviver. Mas significaria abandonar conexões rurais. Não era uma pergunta. Ou pelo menos reduzi-lo significativamente, confirmou ele. Concentrar-nos no desenvolvimento tecnológico, voltar às bases. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Não era apenas um desacordo profissional. Era sua primeira crise verdadeira como casal, o primeiro momento em que suas visões de futuro pareciam divergir perigosamente. Achei que estivéssemos construindo algo diferente, disse finalmente Maiara, com uma voz tão controlada que revelava o esforço que lhe custava manter a calma. Algo que não se medisse apenas em termos de rentabilidade. E estamos, respondeu Tadeu. Mas também temos responsabilidades, funcionários que dependem de nós, investidores que confiaram no meu critério. A discussão que se seguiu foi dolorosa para ambos. Não houve gritos nem acusações, mas algo pior. Uma divergência fundamental de prioridades que nenhum dos dois sabia como reconciliar. Quando finalmente se separaram naquela noite, pela primeira vez desde que seu relacionamento havia começado,
uma distância invisível, mas palpável se instalara entre eles. Os dias seguintes foram tensos. Continuavam trabalhando juntos, mantendo as aparências profissionais, mas a intimidade, a cumplicidade que haviam construído parecia ter se evaporado. Maiara se concentrou em terminar o centro, como se quisesse completá-lo antes que fosse tarde demais. Tadeu passava mais tempo em São Paulo, analisando opções, buscando alternativas que pudessem satisfazer tanto as necessidades financeiras da empresa quanto os ideais que agora formavam parte integral de sua visão. A 8ª reviravolta chegou na forma de uma carta. Maiara a encontrou uma manhã entre os papéis que haviam estado armazenados no sótão do armazém. Era uma missiva antiga, amarelada, escrita com caligrafia elegante em papel de qualidade que havia resistido à passagem do tempo. Estava endereçada à sua avó, datada de 1978, e assinada por um nome que a deixou sem fôlego: Elisa Monteiro. O conteúdo da carta a chocou ainda mais. Era uma comunicação entre amigas íntimas, onde a mulher compartilhava suas preocupações por seu filho pequeno, Tadeu, a quem estava criando sozinha em Porto Alegre, enquanto trabalhava incansavelmente para dar-lhe educação. Meu pequeno Tadeu é tão sério, tão responsável para a sua idade, escrevia. Às vezes me preocupa que esteja assumindo cargas pesadas demais para seus ombros infantis. Tenta me proteger, imagina? Aos seus 6 anos, guarda o pão de seu lanche para que eu possa comê-lo quando chego exausta do trabalho. Como explicar-lhe que a única coisa que desejo é que seja feliz, que encontre algo que ame além do dever e da responsabilidade? A carta continuava detalhando a amizade que havia unido ambas as mulheres durante um verão em que Elisa, então uma jovem estudante gaúcha, havia trabalhado como garçonete no armazém Siqueira para pagar seus estudos. Falava de sonhos compartilhados, da esperança de que seus filhos pudessem se conhecer algum dia, da certeza de que teriam sido bons amigos. Com mãos trêmulas, Maiara procurou mais cartas e encontrou toda uma correspondência que se estendia por anos. A última, escrita com uma caligrafia mais trêmula, mencionava a doença terminal de Elisa e sua preocupação pelo futuro de seu filho. Meu maior temor é que Tadeu, em seu afã por demonstrar que pode triunfar onde eu fracassei economicamente, esqueça de viver, que confunda o sucesso com a felicidade, que construa muralhas ao redor de seu coração para proteger-se. Zuleide, se algum dia nossos caminhos voltarem a se cruzar, lembre-lhe que o verdadeiro legado não está no que construímos, mas em como amamos. Naquela noite, quando Tadeu retornou de São Paulo, encontrou Maiara esperando-o no quintal do antigo armazém, iluminado por lanternas que criavam um ambiente quase mágico. Sobre a mesa de pedra, as cartas estavam cuidadosamente dispostas. Acho que há algo que você precisa ver, disse ela suavemente. Durante as horas seguintes, Tadeu leu cada carta, cada palavra escrita pela mãe a quem mal havia conhecido. Por vezes, precisava parar, sobrecarregado pela emoção. Maiara permanecia a seu lado, oferecendo sua presença silenciosa como único consolo possível. Quando terminou a última carta, Tadeu ergueu o olhar. Havia lágrimas em seus olhos, mas também uma clareza que estivera ausente durante os dias de tensão. Parece que o destino tinha planos para nós muito antes de nos conhecermos, disse com voz rouca de emoção. Sua mãe e minha avó sonhavam que nos conhecêssemos um dia, respondeu Maiara, tomando sua mão. Talvez elas viram o que estávamos destinados a construir juntos. Tadeu olhou as cartas, testemunhos de uma amizade que havia transcendido o tempo e as circunstâncias. Minha mãe tinha razão, murmurou. Passei toda a minha vida confundindo o sucesso com a felicidade, construindo muralhas para me proteger, até que você chegou. Naquela noite, sentados sob as estrelas mineiras, rodeados pelos ecos do passado e as possibilidades do futuro, tomaram uma decisão conjunta. Recusariam a oferta da Global Tech. Encontrariam outra maneira de salvar a Nexus, uma que não comprometesse os valores que agora formavam o núcleo de sua visão compartilhada. Não será fácil, advertiu Tadeu. Poderíamos perder tudo. Maiara sorriu, um sorriso que continha toda a determinação de sua herança mineira e toda a ternura que havia aprendido a expressar desde que o conheceu.
Ou poderíamos ganhar tudo, respondeu. As coisas que realmente importam. O que nenhum dos dois sabia, então, era que as cartas encontradas naquela noite seriam apenas o começo de uma conexão mais profunda entre seus passados, uma conexão que lhes daria a força necessária para enfrentar a prova mais difícil que os esperava. A recusa da oferta da Global Tech provocou exatamente a reação que haviam temido. Os investidores que haviam permanecido fiéis durante a crise anterior começaram a perder a paciência. O conselho diretor convocou uma reunião de emergência para questionar a liderança de Tadeu. Os rumores sobre a iminente falência da Nexus se multiplicaram nos círculos financeiros de São Paulo. Em meio a este turbilhão, Tadeu e Maiara permaneceram firmes em sua decisão. Redobraram seus esforços no centro do cerro, que finalmente abriu suas portas em uma cerimônia discreta, mas emocionante. O edifício, que combinava a arquitetura tradicional mineira com tecnologia de ponta, rapidamente se converteu em um símbolo de sua visão, uma ponte entre mundos aparentemente opostos. A nona reviravolta chegou de maneira inesperada. Uma manhã, enquanto Maiara coordenava um workshop com artesãos locais, começou a sentir-se mal. Tonturas, náuseas, um cansaço esmagador que atribuiu inicialmente ao estresse e às longas jornadas de trabalho. Quando finalmente concordou em visitar o médico, após a insistência de Tadeu, o diagnóstico a deixou sem fôlego. Anemia severa que requeria tratamento imediato. Exames adicionais revelaram um problema mais complexo, uma condição autoimune que explicava sua crescente fadiga dos últimos meses e que exigiria tratamento prolongado. Não era terminal, mas sim crônica, uma companheira indesejada que alteraria o curso de sua vida. O medo a consumiu, não por si mesma, mas por tudo que haviam construído juntos. E se tornasse um fardo? E se Tadeu, que já enfrentava tantos desafios profissionais, não pudesse ou não quisesse assumir também esta prova pessoal? Durante dias, tentou ocultar a gravidade de sua condição, minimizando sintomas, fingindo energia que não tinha, afastando-se gradualmente com desculpas de trabalho e compromissos inventados. Tadeu notou a mudança, é claro. A conhecia bem demais para não perceber que algo fundamental havia mudado. Uma noite, confrontou-a no pequeno apartamento que agora compartilhavam no centro histórico do Cerro. "O que está acontecendo realmente, Maiara?" perguntou com suavidade, mas firmeza. "E não me diga que é apenas cansaço." Ela tentou manter a fachada, mas sob o olhar paciente e amoroso de Tadeu, as defesas finalmente desmoronaram. Entre lágrimas, confessou-lhe o diagnóstico, os tratamentos necessários, os possíveis cenários futuros. E, finalmente, seu maior temor. "Não quero ser um fardo para você", concluiu com voz embargada. "Você já tem responsabilidades demais, pressão demais. Não seria justo acrescentar isto." Tadeu a escutou em silêncio, seu rosto uma máscara de calma que ocultava a tempestade interior. Quando ela terminou, ajoelhou-se diante dela e tomou suas mãos entre as suas. "Você esteve ao meu lado quando perdi quase tudo", disse com uma intensidade que fez Maiara conter a respiração. "Quando minha reputação se desmoronava, quando minhas decisões eram questionadas por todos, quando parecia que minha carreira havia acabado. Você realmente acredita que eu a abandonaria agora?" A simplicidade de sua resposta, a certeza em sua voz, quebraram algo dentro de Maiara. As lágrimas, contidas durante dias por orgulho e medo, fluíram livremente. "Tenho medo", confessou, "de ser fraca, de não poder continuar com nossos projetos, de decepcioná-lo." "Ouça-me bem", interrompeu a Tadeu, embalando seu rosto entre suas mãos. "Você é a pessoa mais forte que já conheci. E se chegar um dia em que precise se apoiar em mim, será uma honra ser sua fortaleza, como você tem sido a minha." Os meses seguintes foram uma prova de fogo para seu relacionamento. O tratamento deixava Maiara exausta, com dias bons e dias terríveis. Houve momentos de frustração, de impotência, de raiva contra um corpo que parecia ter se rebelado no pior momento possível. Tadeu reorganizou completamente sua vida para estar presente sem ser sufocante. Aprendeu sobre sua condição, acompanhava cada consulta médica,
Adaptava seus horários para compartilhar as responsabilidades do centro quando ela não podia fazê-lo. Nos dias particularmente difíceis, quando Maiara não conseguia levantar da cama, ele lhe lia poemas de Carlos Drummond de Andrade ou contava histórias de sua infância em Porto Alegre. Uma tarde, enquanto ela descansava após uma sessão de tratamento especialmente extenuante, Tadeu recebeu uma ligação que mudaria o rumo de sua história. Era de um pequeno produtor de mel artesanal de um povoado próximo, um dos primeiros a se unir ao programa Conexões Rurais. Seu produto havia sido selecionado para representar o Brasil em uma prestigiosa feira gastronômica internacional em Tóquio. A notícia poderia ter sido simplesmente positiva, mas o que se seguiu foi extraordinário. O apicultor explicou que, graças aos contatos facilitados pelo programa, havia recebido pedidos de importadores japoneses, chefes estrelados Michelin e distribuidores gourmet de 3 continentes. Sua pequena produção familiar, que antes mal chegava ao mercado local, agora tinha demanda global. E não era um caso isolado. Nas semanas seguintes, histórias similares começaram a chegar de diferentes pontos do Brasil. Rendeiras do Nordeste recebendo encomendas de designers em Milão, ceramistas do Vale do Jequitinhonha colaborando com arquitetos renomados, produtores de queijo artesanal da Serra da Canastra, distribuindo em lojas gourmet de Nova York. O que havia começado como um projeto de responsabilidade social estava demonstrando um potencial econômico que ninguém, nem mesmo seus mais ferrenhos defensores, havia previsto completamente. Conexões Rurais não estava apenas preservando tradições em perigo de extinção. Estava criando um novo modelo econômico onde a autenticidade e a qualidade artesanal se convertiam em vantagens competitivas em mercados globais saturados de produtos industriais. O efeito na Nexus foi imediato. Os mesmos investidores que haviam questionado a visão de Tadeu agora queriam aumentar sua participação. Empresas tecnológicas que antes haviam recusado colaborações agora buscavam alianças. Veículos especializados que haviam publicado obituários prematuros da Nexus agora escreviam sobre sua revolucionária abordagem híbrida. Uma tarde, enquanto revisavam os números surpreendentemente positivos do último trimestre, Maiara observou Tadeu com uma mistura de orgulho e assombro. "Você conseguiu", disse suavemente. "Contra todas as probabilidades." Ele negou com a cabeça. "Nós conseguimos juntos", corrigiu. "Sua visão, minha estrutura, seu coração, minha cabeça. Separados, nenhum de nós teria chegado até aqui." Era verdade. A doença de Maiara, que inicialmente pareceu uma catástrofe, havia forçado ambos a encontrar um equilíbrio mais sustentável. Ela havia aprendido a delegar, a confiar na equipe que haviam formado, a aceitar que não podia nem precisava controlar tudo. Ele havia descoberto que a vulnerabilidade não era fraqueza, que mostrar compaixão não diminuía sua autoridade, que as decisões mais importantes raramente eram puramente racionais ou emocionais, mas uma complexa amalgama de ambas. Uma noite, enquanto jantavam no terraço de seu apartamento compartilhado, Tadeu desapareceu brevemente e retornou com uma pequena caixa de madeira entalhada à mão. "O que é isso?" perguntou Maiara, intrigada. "Abra e descubra", respondeu ele com um sorriso enigmático. Dentro, sobre um leito de veludo azul, havia um simples anel de prata com um único girassol gravado. "Não é um diamante", desculpou-se Tadeu. "Sei que tradicionalmente deveria ser algo mais." "É perfeito", interrompeu ela com lágrimas de emoção brilhando em seus olhos. "Os girassóis sempre buscam a luz, mesmo nos dias mais escuros." Tadeu tomou sua mão com delicadeza. "Como nós", disse suavemente. "Atravessamos tempestades que deveriam ter nos destruído, mas sempre encontramos a maneira de girar em direção à luz." Não fez a pergunta tradicional. Em vez disso, repetiu aquelas primeiras palavras que haviam mudado o curso de suas vidas. "Prometo ser devagar", disse, com uma emoção que fazia tremer ligeiramente sua voz. "Prometo valorizar cada segundo com você, nunca me apressar nos momentos importantes. Construir nossa vida pedra por pedra." Maiara, com lágrimas rolando livremente por suas bochechas, completou o círculo com sua resposta.
E se eu não souber como seguir seu ritmo? Tadeu sorriu, reconhecendo o eco daquele primeiro momento de conexão. Então pararei até que estejamos prontos para caminhar juntos, respondeu, selando a promessa com um beijo que continha todo o caminho percorrido e todo o que ainda lhes restava pela frente. A notícia do noivado se espalhou rapidamente entre amigos e familiares, mas ambos decidiram postergar os planos de casamento formal até que a saúde de Maiara se estabilizasse. Não precisavam de cerimônias nem papéis para confirmar o que já sabiam, que haviam encontrado no outro uma conexão que transcendia definições convencionais. Os meses seguintes trouxeram boas notícias em múltiplas frentes. O tratamento de Maiara começou a mostrar resultados positivos, permitindo-lhe recuperar gradualmente energia e vitalidade. A Nexus se consolidou como pioneira em um novo modelo empresarial que combinava tecnologia avançada com valores tradicionais. E o Centro do Cerro se converteu em referência internacional de inovação rural, atraindo visitantes desde o Vale do Silício até Tóquio. A 10ª reviravolta veio na forma de uma proposta inesperada. O governo estadual de Minas Gerais ofereceu a Tadeu e Maiara a possibilidade de adquirir terrenos extensos em uma zona próxima à Diamantina, onde antigas fazendas haviam sido abandonadas durante o êxodo rural de décadas anteriores. A ideia era transformá-los em um campus de inovação em grande escala, um espaço onde tradição e tecnologia pudessem coexistir e se retroalimentar. A oportunidade era perfeita, mas avassaladora. Significaria um compromisso definitivo com Minas Gerais, afastando-se ainda mais do mundo corporativo paulistano, que havia sido o lar profissional de Tadeu durante décadas. Significaria também um investimento pessoal e emocional considerável em um momento em que a saúde de Maiara, embora melhorada, continuava sendo imprevisível. "Você tem certeza de que quer dar este passo?" perguntou ela uma tarde, enquanto percorriam os terrenos em questão. "São Paulo sempre foi seu mundo. Aqui você estará a 4 horas de tudo que conhece." Tadeu contemplou a paisagem que se estendia diante deles. Colinas suaves cobertas de vegetação nativa, campos que na primavera se cobririam de flores silvestres, o perfil colonial de Diamantina recortando-se contra o céu intensamente azul de Minas Gerais. "Sabe o que é estranho?" respondeu finalmente. "Que nunca me senti tão em casa como aqui. Em São Paulo, construí um império, mas sempre me senti visitante, como se estivesse representando um papel." Tomou a mão de Maiara, entrelaçando seus dedos com os dela em um gesto que se tornara natural entre eles. "Aqui posso ser simplesmente eu", continuou. "Sem expectativas, sem aparências a manter. Livre." A decisão estava tomada. Durante os meses seguintes, trabalharam incansavelmente no desenvolvimento do projeto. Arquitetos, engenheiros, especialistas em sustentabilidade, artesãos locais, todos contribuíram para dar forma a uma visão que parecia impossível no papel, mas que gradualmente começava a se materializar. Tadeu vendeu sua cobertura de luxo nos Jardins, o bairro mais exclusivo de São Paulo, e investiu pessoalmente na compra de uma antiga casa de pedra nas cercanias de Diamantina. Era uma construção centenária com paredes grossas que mantinham o frescor no verão e o calor no inverno. Pátios internos onde a água de uma pequena fonte criava um murmúrio constante e vistas panorâmicas para o Planalto Mineiro. A adaptação à vida rural trouxe momentos de comédia involuntária. Tadeu, acostumado à eficiência urbana, encontrou-se enfrentando desafios inesperados, desde aprender a acender corretamente o fogão a lenha até entender os ritmos da natureza. Seu primeiro encontro com as galinhas que circulavam livremente pelo quintal foi particularmente memorável, assim como seu terror genuíno quando um boi jovem o perseguiu durante uma festa local. Maiara observava estes momentos com uma mistura de diversão e ternura, vendo como o poderoso empresário, que havia intimidado executivos internacionais, agora lutava para compreender as complexidades da vida rural. Sua primeira tentativa de cultivar pimenta biquinho foi um desastre absoluto, que terminou com toda a família Siqueira acorrendo para o resgate. Mas a cada dia, a cada pequeno fracasso e cada pequeno triunfo,
Tadeu se transformava. O homem tenso, sempre alerta, perpetuamente conectado a dispositivos eletrônicos, foi dando lugar a alguém mais relaxado, mais presente, mais capaz de desfrutar os momentos simples. Uma manhã de primavera, Maiara despertou para encontrar a cama vazia ao seu lado. Preocupada, vestiu-se rapidamente e saiu para procurar Tadeu. Encontrou-o em um campo próximo à casa, trabalhando sob o sol matinal. Usava jeans gastos e uma camiseta simples, tão diferente dos ternos impecáveis que haviam sido seu uniforme durante décadas. — O que você está fazendo? Perguntou, aproximando-se. Tadeu levantou o olhar, sorrindo. Tinha terra nas mãos e suor na testa, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação que raramente mostrava depois de fechar os negócios mais lucrativos. — Plantando girassóis, respondeu simplesmente. Maiara olhou ao redor. O que antes havia sido um terreno baldio, agora mostrava fileiras perfeitas de pequenos sulcos, onde sementes recém-plantadas esperavam seu momento para crescer. — Todo este campo? Perguntou, assombrada pela extensão do trabalho. — Quanto tempo você está aqui? — Desde o amanhecer, admitiu. Queria que fosse uma surpresa. — Por que girassóis? Perguntou ela, comovida pelo gesto cujo significado intuía, mas queria ouvir de seus lábios. Tadeu se levantou, limpando as mãos no jeans com uma naturalidade que o antigo CEO teria considerado impensável. — Porque são como nós, respondeu com simplicidade, sempre buscando a luz, mesmo nos dias mais escuros. E porque eu queria criar algo bonito para você, algo que simbolizasse tudo o que construímos juntos. Naquele momento, sob o sol crescente de Minas Gerais, com suas mãos calejadas por um trabalho ao qual nunca pensou que se dedicaria, Tadeu parecia mais jovem, mais livre, mais autêntico que nunca. Há algo mais, acrescentou com um sorriso misterioso, mas você terá que esperar até o verão para ver. Os meses passaram rapidamente, cheios de trabalho no novo campus e na casa que gradualmente transformavam em lar. Maiara continuava com seu tratamento, experimentando melhoras graduais que lhe permitiam assumir mais responsabilidades, embora sempre dentro dos limites que haviam aprendido a respeitar. Finalmente, em uma tarde dourada de janeiro, quando o sol começava seu descenso preguiçoso rumo ao horizonte, Tadeu vendou os olhos de Maiara e a guiou cuidadosamente para fora da casa. — Para onde está me levando? Perguntou ela, rindo enquanto avançava às cegas. — Paciência, respondeu ele, guiando-a com gentileza. Algumas surpresas merecem a espera. Caminharam durante alguns minutos, até que Tadeu finalmente a deteve. — Pronta? Perguntou sua voz vibrando com uma emoção apenas contida. Quando retirou a venda de seus olhos, Maiara ficou sem fôlego. Diante dela se estendia um espetáculo que parecia saído de um sonho. O campo inteiro de girassóis havia florescido, criando um mar de ouro vivo que ondulava suavemente com a brisa. Mas o mais surpreendente era o padrão. Vistos da colina onde se encontravam, os girassóis formavam palavras legíveis. Te amarei devagar. No centro do campo, um pequeno gazebo de madeira se erguia como uma ilha no oceano amarelo. Tadeu havia construído a estrutura com suas próprias mãos durante semanas, trabalhando ao amanhecer e ao entardecer para manter a surpresa. — Não está perfeito, desculpou-se, apontando para os ângulos ligeiramente tortos e as imperfeições visíveis. Parece que construir coisas é mais difícil do que parece nos vídeos do YouTube. Maiara não conseguia conter as lágrimas de emoção. A beleza do gesto, o esforço que representava, a vulnerabilidade daquele homem que uma vez havia sido definido por seu perfeccionismo implacável e que agora se orgulhava de uma criação imperfeita feita com amor, tudo a sobrecarregava. Tadeu tomou-a pela mão e a conduziu por um pequeno caminho entre os girassóis até o gazebo. Ali, rodeados pelo suave murmúrio das flores, movendo-se com o vento e banhados pela luz dourada do entardecer mineiro, ajoelhou-se diante dela. — Prometo ser devagar, disse, repetindo aquelas palavras que haviam marcado o início de sua história. Prometo valorizar cada segundo com você, nunca me apressar nos momentos importantes, construir nossa vida juntos com a mesma paciência com que plantei cada um destes girassóis. Tirou uma pequena caixa de madeira,
similar à que havia contido o anel de noivado, mas desta vez encerrava duas alianças simples. Não precisamos de uma cerimônia formal ou papéis assinados para selar o que já sabemos, continuou. Aqui, diante deste campo que cultivamos juntos, peço que seja minha companheira, minha igual, minha âncora e minha aventura pelo resto de nossas vidas. Maiara tomou seu rosto entre suas mãos, vendo nele o menino que guardava pão para sua mãe cansada, o jovem ambicioso que construiu um império para provar seu valor, o homem vulnerável que havia aprendido a amar sem medo. Sim, respondeu simplesmente, porque algumas verdades são tão profundas que não necessitam de adornos. Ali, enquanto o sol pintava o céu de laranjas e púrpuras, selaram seu compromisso com um beijo que continha todo o caminho percorrido. Desde aquela primeira reunião em um escritório envidraçado até este campo de girassóis em Minas Gerais. Uma jornada que nenhum dos dois teria imaginado, mas que parecia, em retrospecto, tão inevitável quanto o giro dos girassóis em direção à luz. O campus de inovação rural finalmente abriu suas portas no outono, coincidindo com a colheita do café nas fazendas próximas. O contraste era perfeito. Enquanto agricultores locais colhiam grãos, seguindo métodos centenários, jovens programadores de todo o Brasil se instalavam em espaços ultramodernos, projetados para fomentar a criatividade e a colaboração. A inauguração atraiu atenção internacional. Veículos especializados, políticos de diferentes tendências, empresários curiosos, todos queriam ver em primeira mão o experimento que desafiava convenções estabelecidas sobre onde e como se criava inovação no século XXI. Maiara e Tadeu percorriam as instalações com orgulho apenas dissimulado, explicando a filosofia por trás de cada decisão, desde a arquitetura que respeitava o entorno natural até os programas educativos desenhados para empoderar comunidades locais. Haviam criado algo verdadeiramente único, um espaço onde a autenticidade não se considerava um obstáculo para a inovação, mas sua fonte mais valiosa. A 11ª reviravolta chegou durante a celebração posterior à inauguração. Entre a multidão de convidados, um homem idoso com aspecto cansado mas digno observava Tadeu à distância. Quando finalmente se aproximou, Maiara notou como seu companheiro se tensionava visivelmente. "Filho", disse simplesmente o homem com sotaque gaúcho marcado. "Pai", respondeu Tadeu, sua voz cuidadosamente neutra. Haviam se passado quase 8 anos desde a última vez que se viram, após uma discussão amarga sobre as pressões que o pai havia exercido durante a infância de Tadeu. Pressões que, embora nascidas do amor e do desejo de vê-lo triunfar, haviam deixado cicatrizes profundas. O silêncio entre eles era denso, carregado de palavras não ditas, recriminações silenciadas, desculpas adiadas. Maiara se preparava para retirar-se discretamente, quando Tadeu, surpreendendo-a, tomou sua mão com firmeza. "Quero apresentá-lo a alguém", disse a seu pai. "Esta é Maiara, minha esposa e a pessoa que me ensinou que o verdadeiro sucesso não tem nada a ver com o que acreditávamos." A conversa que se seguiu foi desconfortável no início, cheia de silêncios e temas cuidadosamente evitados. Mas à medida que a noite avançava, enquanto percorriam juntos as instalações que Tadeu e Maiara haviam criado, algo começou a mudar. O pai observava com assombro, não apenas o projeto em si, mas a transformação evidente em seu filho. A forma como interagia com os locais, a paixão com que falava de sustentabilidade e propósito, a maneira como olhava para Maiara, como se fosse a bússola que havia encontrado quando mais perdido estava. Em um momento de intimidade, enquanto Maiara conversava com outros convidados, pai e filho se encontraram sozinhos diante de um ipê centenário que haviam preservado no centro do campus. "Sua mãe estaria orgulhosa", disse o idoso rompendo o silêncio. "Ela sempre soube que você era mais que números e ambições." Tadeu sentiu que algo se afrouxava dentro de seu peito, um nó que havia carregado durante tanto tempo que já fazia parte dele. "Por que nunca me falou sobre ela?", perguntou finalmente, dando voz a uma pergunta que havia guardado durante décadas. De como ela era realmente, do que sonhava, do que amava. O pai baixou o olhar,
suas mãos calejadas pelo trabalho físico retorcendo nervosamente a borda de sua jaqueta. Porque doía demais, admitiu com voz embargada. Porque cada vez que via seus olhos nos seus, sentia que falhava com a promessa que fiz a ela de criá-lo como ela gostaria. E acabei me tornando o que mais temia. Alguém que via em você uma extensão de si mesmo, não uma pessoa separada com seus próprios sonhos. Aquela noite marcou o início de uma reconciliação gradual. Não houve grandes declarações nem abraços melodramáticos, apenas pequenos passos, em direção à reconstrução de uma relação que ambos haviam acreditado irrecuperável. Nos meses seguintes, Osvaldo Monteiro se tornou visitante frequente do campus. Aos seus 70 anos, encontrou um propósito inesperado ensinando técnicas tradicionais de marcenaria a jovens designers digitais, criando uma ponte intergeracional que simbolizava perfeitamente a filosofia do lugar. Enquanto isso, o campo de girassóis que Tadeu havia plantado se converteu em uma tradição anual. Cada primavera semeava novas sementes, experimentando com padrões e mensagens diferentes. O que havia começado como um gesto romântico se transformou em um símbolo local, atraindo visitantes que queriam contemplar o espetáculo quando as flores alcançavam sua plenitude no verão. A 12ª reviravolta chegou de maneira inesperada em uma manhã de inverno, enquanto Maiara retornava de seu check-up trimestral em Belo Horizonte. Seu médico, desconcertado e emocionado em partes iguais, havia lhe dado uma notícia que ela mesma não se atrevia a crer completamente. Estava grávida. Dado seu histórico médico e a medicação que tomava para controlar sua condição autoimune, os especialistas sempre haviam sido cautelosos a respeito de suas possibilidades de conceber. A notícia, embora maravilhosa, trazia consigo preocupações legítimas sobre como a gravidez afetaria sua saúde já comprometida. Quando chegou em casa, encontrou Tadeu em seu pequeno escritório, revisando plantas para a expansão do campus. Ao vê-la no umbral, com uma expressão indecifrável, deixou imediatamente o que estava fazendo. — O que disse o médico? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Maiara se aproximou lentamente, ainda processando a realidade do que estava prestes a compartilhar. — Estou grávida, disse finalmente, as palavras suspensas no ar entre eles, como uma promessa e um desafio simultaneamente. Tadeu a olhou fixamente, uma cascata de emoções cruzando seu rosto. Surpresa, alegria, medo, esperança. E então, para a surpresa de Maiara, o sempre controlado Tadeu Monteiro rompeu em lágrimas. Não foram lágrimas silenciosas ou discretas, mas soluços profundos que pareciam surgir de um lugar primordial em seu interior. A reação desconcertou Maiara, que se ajoelhou diante dele, tomando suas mãos entre as suas. — O que acontece? Perguntou suavemente. — Pensei que ficaria feliz. Estou aterrorizado, confessou entre lágrimas. E se eu não souber ser pai? E se cometer os mesmos erros? E se acontecer algo com você durante a gravidez? E se... Maiara pôs um dedo sobre seus lábios, detendo a torrente de medos. — Ouça-me bem, disse com firmeza. Você vai cometer erros, sim. Todos os pais o fazem. Mas também vai amar esta criança com cada fibra do seu ser. E isso é o que realmente importa. Tomou a mão de Tadeu e a colocou sobre seu ventre, ainda plano, mas que agora continha uma vida que ambos haviam criado. Este bebê terá o que você não teve. 2 pais que se amam, que aprenderam a ser vulneráveis, que entendem que o sucesso real não tem nada a ver com conquistas externas. Os meses de gravidez foram uma montanha-russa emocional. A condição de Maiara requeria monitoramento constante, ajustes em medicações, visitas frequentes a especialistas em Belo Horizonte. Houve momentos de medo, noites de insônia, onde os piores cenários se desenhavam em suas mentes. Mas também houve alegria profunda, antecipação, um sentido de propósito que transcendia, inclusive, as conquistas profissionais que haviam construído juntos. Tadeu se transformou durante este período. O homem que uma vez havia gerenciado equipes de centenas de pessoas com eficiência implacável, agora dedicava horas a pesquisar sobre desenvolvimento fetal, técnicas de parto natural,
teorias de criação respeitosa. Instalou pessoalmente o berço no quarto que seria do bebê, pintou murais nas paredes e passava cada noite lendo em voz alta para o ventre, cada vez mais protuberante de Maiara, convencido de que seu filho ou filha devia familiarizar-se desde o princípio com Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Cora Coralina. A sala que havia sido designada como quarto do bebê refletia perfeitamente a fusão de seus mundos. Mobiliário artesanal, criado por marceneiros locais, tecnologia de monitoramento desenvolvida no campus, brinquedos tradicionais mineiros junto a dispositivos educativos de última geração. O clímax de sua história chegou em uma noite de primavera, quando as contrações começaram inesperadamente, 2 semanas antes da data prevista. A estrada até o hospital de Diamantina nunca pareceu tão longa, com Tadeu dirigindo com uma mistura de pânico controlado e determinação feroz. O parto foi complicado devido à condição de Maiara. Horas de trabalho, momentos de crise onde os monitores mostravam sinais preocupantes, decisões médicas tomadas em segundos que pareciam conter eternidades. Tadeu permaneceu a seu lado, segurando sua mão, secando sua testa, sendo a âncora que ela precisava quando a dor ameaçava arrastá-la. E, finalmente, quando o amanhecer começava a filtrar sua luz dourada através das janelas do hospital, o choro vigoroso de uma nova vida encheu o quarto. Uma menina pequena, mas perfeita, com os olhos escuros de seu pai e a determinação evidente de sua mãe mesmo em seus primeiros minutos de vida. Quando a colocaram nos braços de Maiara, exausta mas radiante, Tadeu sentiu que algo fundamental mudava dentro dele. Não foi uma mudança gradual como tantas outras em sua vida, mas uma transformação instantânea e absoluta. Olhando para aquela pequena criatura, frágil e poderosa simultaneamente, compreendeu finalmente o que sua mãe havia tentado ensinar-lhe através de seus sacrifícios, que o amor incondicional é a única força capaz de dar verdadeiro significado à existência. Zuleide, sussurrou Maiara, olhando para sua filha e depois para Tadeu. Zuleide Elisa Monteiro Siqueira. Tadeu assentiu, incapaz de falar pela emoção que fechava sua garganta. Os nomes honravam as duas mulheres que, sem se conhecerem, haviam sido fundamentais em sua história. A avó que havia criado Maiara com amor inquebrantável e a mãe que havia sacrificado tudo para dar-lhe um futuro. Nesse momento, segurando sua família entre seus braços, Tadeu finalmente compreendeu a promessa que havia feito anos atrás. Prometo ser devagar não era simplesmente um compromisso romântico, era uma filosofia de vida. Era entender que os momentos mais valiosos não podem nem devem ser apressados, que construir algo significativo requer paciência e presença, que o amor verdadeiro se cultiva dia a dia, como um campo de girassóis que requer atenção constante para florescer. 5 anos depois, o campo de girassóis havia se convertido em uma atração local. Cada verão, quando as flores alcançavam seu máximo esplendor, famílias inteiras acorriam para contemplar o espetáculo e adivinhar que nova mensagem Tadeu teria desenhado para aquele ano. Nesta ocasião, uma pequena menina de cabelo escuro e olhos curiosos corria entre as flores douradas, rindo enquanto seu pai a perseguia fingindo não poder alcançá-la. Zuleide, com seus 5 anos recém-completados, havia herdado a determinação de sua mãe e a intensidade de seu pai, combinadas com uma alegria contagiante que era inteiramente sua. Maiara os observava da colina, sentada à sombra de um ipê centenário. Sua saúde, embora nunca completamente recuperada, havia se estabilizado o suficiente para permitir-lhe desfrutar plenamente destes momentos. O campus de inovação rural que haviam criado juntos prosperava além de suas expectativas iniciais, atraindo talento e investimento para uma região que uma vez havia sido símbolo de abandono rural. Enquanto contemplava sua família brincando entre girassóis, recordou o longo caminho que os havia levado até este ponto. Desde aquela primeira reunião no escritório envidraçado de São Paulo, onde um café derramado havia mudado o curso de seus destinos, até o nascimento de sua filha. Um caminho cheio de desafios, perdas, momentos de dúvida, mas também de descobertas, alegrias inesperadas e transformações profundas.
Tadeu finalmente alcançou Zuleide, erguendo-a nos braços enquanto ela ria às gargalhadas. Aos seus 43 anos, era um homem completamente diferente do executivo implacável que havia conhecido 6 anos atrás. Os cabelos grisalhos que começavam a aparecer em suas têmporas, as linhas de expressão ao redor de seus olhos, a ocasional pontada nas costas depois de carregar sua filha. Nenhum destes sinais da passagem do tempo parecia incomodá-lo. Ao contrário, os carregava com a tranquilidade de quem encontrou um propósito que transcende as vaidades superficiais. Quando se juntaram a Maiara sob o ipê, Zuleide imediatamente se aconchegou no colo de sua mãe, pedindo a história do café e dos girassóis, sua favorita antes da soneca. Era um ritual que nunca se cansavam de repetir. Contar à sua filha, com palavras adaptadas à sua idade, a história de como haviam se encontrado e de todas as provas que haviam superado para estarem juntos. E então papai plantou um campo inteiro de girassóis para a mamãe. Narrava Tadeu com voz melodiosa, enquanto a pequena lutava contra o sono. Porque os girassóis sempre buscam a luz, mesmo nos dias nublados, como nós. E por que você prometeu ser devagar? Perguntou Zuleide, fazendo a mesma pergunta que fazia cada vez, como se quisesse assegurar-se de que a resposta continuava sendo a mesma. Tadeu olhou para Maiara, encontrando em seus olhos o mesmo amor tranquilo e profundo que havia crescido entre eles com cada desafio superado, com cada alegria compartilhada, com cada momento cotidiano transformado em sagrado pela simples decisão de estarem plenamente presentes nele. Porque as coisas mais importantes da vida não devem ser apressadas, respondeu, acariciando o cabelo de sua filha, enquanto ela finalmente cedia ao sono. Construir algo que perdure, amar verdadeiramente alguém, criar um filho, semear um campo de girassóis. Todas estas coisas requerem paciência, atenção e a vontade de estar presente em cada pequeno momento. Quando Zuleide adormeceu, Tadeu e Maiara permaneceram em silêncio, desfrutando da paz do momento. Ao longe, o campus fervilhava de atividade. Estudantes de todo o país colaborando com artesãos locais, tecnologia de ponta, aplicando-se a problemas ancestrais, tradições preservadas através de inovações respeitosas. Sabe o que estava pensando? Disse finalmente Maiara, sua voz apenas um sussurro para não despertar a menina. O quê? Perguntou ele, entrelaçando seus dedos com os dela em um gesto que, depois de tantos anos, continuava transmitindo-lhe segurança e conexão. Que no final não se tratava de encontrar o equilíbrio perfeito entre seu mundo e o meu, respondeu, contemplando a paisagem mineira que se estendia diante deles. Tratava-se de criar um mundo completamente novo, juntos. Tadeu sorriu, reconhecendo a profunda verdade em suas palavras. Não haviam simplesmente fundido suas vidas anteriores. Haviam construído algo inteiramente original, algo que não teria sido possível se qualquer um dos dois tivesse tentado simplesmente absorver o outro em sua realidade pré-existente. E continuamos criando-o cada dia, acrescentou beijando suavemente a testa de sua esposa. Enquanto o sol começava seu descenso preguiçoso no horizonte mineiro, banhando o campo de girassóis com uma luz dourada que parecia surgir do interior das próprias flores, ambos contemplaram em silêncio a mensagem que Tadeu havia desenhado para aquele ano, visível agora de sua posição elevada. O amor verdadeiro é paciente. Não era uma frase original nem especialmente poética, mas continha a sabedoria duramente conquistada de duas pessoas que haviam aprendido, através de provas e tribulações, que as verdades mais profundas são frequentemente as mais simples, que o amor autêntico não é um destino que se alcança, mas um caminho que se percorre conscientemente dia após dia, escolha após escolha. Enquanto Zuleide dormia pacificamente entre eles, símbolo vivente de sua união, Tadeu e Maiara renovaram silenciosamente a promessa que havia definido sua história. Continuar avançando juntos, adaptando seu passo mutuamente, encontrando sempre o equilíbrio entre suas forças e fraquezas, permitindo-se crescer individualmente sem perder-se como casal. E naquele momento perfeitamente ordinário e simultaneamente extraordinário, sob a sombra de um ipê centenário,
com o murmúrio distante de um campus que unia tradição e inovação, rodeados por um mar de girassóis que sempre buscavam a luz, ambos compreenderam que haviam encontrado algo que poucos têm o privilégio de experimentar, um amor que transforma não apenas aqueles que o vivem, mas que se expande para mudar o mundo ao seu redor. O verdadeiro amor não consiste em fazer grandes declarações ou gestos dramáticos. Constrói-se nos espaços cotidianos, nas decisões pequenas, mas constantes, de escolher-se mutuamente, de apoiar-se na escuridão e celebrar-se na luz. E, sobretudo, consiste na coragem de ser devagar em um mundo que sempre nos empurra a correr.